Olá, tudo bem com vocês? E aí, quer aprender mais sobre a Bíblia e a Palavra de Deus? Então venha comigo. O meu objetivo aqui é fazer com que isso mude e melhore cada dia mais para você e sua família. A Bíblia é o livro mais lido, mais traduzido e mais impactante da história. Mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas têm dificuldade para entendê-la. Meu objetivo hoje vai ser começar um bate-papo, uma pequena aula com vocês aqui sobre como desvendar esses grandes mistérios da Bíblia. Vamos usar, com base em nossos estudos, a própria Bíblia. E aí hoje eu trouxe aqui para vocês aqui algumas Bíblias diferentes para que vocês possam entender, né? São os Bíblias que nós usamos aqui para cada dia mais estar perto da palavra de Deus, né? Então nós temos aqui uma Bíblia aqui que tem uma tradução com a leitura um pouco mais fácil de se entender, a leitura mais de hoje, a tradução da Ave Maria, que é muito utilizada pelos católicos, né, que é uma Bíblia que pode trazer uma interpretação um pouco mais difícil para algumas pessoas que estão iniciando para ler e compreender a palavra de Deus. Tem uma pequena Bíblia, né? E essa daqui é uma Bíblia infantil, né? Já com vocabulário próprio para as crianças, que as crianças, os pais podem ler para as crianças e as crianças entenderem as historinhas principais que estão acontecendo na Bíblia. Eu tenho uma Bíblia aqui que eu ganhei de um amigo, e a Bíblia que eu uso muito, que é uma Bíblia chamada Bíblia de Estudo. Qual que é a diferença da Bíblia normal, que eu acabei de mostrar para vocês aqui, com relação a essa Bíblia de estudo? A Bíblia de estudo, nós vamos ter um vídeo mais para frente falando só sobre Bíblias de estudo, que é muito interessante. Ela tem notas de rodapé gigante, então você pode observar aqui o que, ó, aqui em cima aqui é a parte do texto bíblico que se encontra em qualquer Bíblia. A parte de baixo são notas de rodapé. E essas notas de rodapé, o que elas fazem? Elas explicam o que nós acabamos de ler, em cima do contexto literário, em cima do que estava acontecendo naquela época. Então é muito interessante você também ter uma Bíblia de estudo. Mas para você que está iniciando agora, se você tiver a possibilidade de ter pelo menos uma Bíblia tradicional na sua casa, já vai te ajudar bastante para que você possa entender e compreender as palavras de Deus através dos ensinamentos bíblicos. Então vamos nós aqui continuarmos na nossa pequena aula hoje inicial sobre estudos bíblicos. Sempre que possível, nós teremos aqui talvez algumas participações de pessoas que são estudiosos em determinados assuntos, para melhor aprender, melhor nos explicar alguns temas mais específicos dentro da Bíblia. Se você curte esse tipo de ensinamento, se você quer realmente se aprofundar dentro do contexto bíblico, dentro dessas palavras lindas que Deus vem nos dizendo através da Bíblia, fique com a gente no nosso canal aqui, se inscreva de uma vez, dê o joinha e vamos para o nosso estudo. Porque aqui dentro do canal nós vamos falar sobre a estrutura da Bíblia, o Velho e o Novo Testamento, os principais personagens da história, como interpretar a Bíblia corretamente, como Deus fala conosco através das Escrituras e muito mais. Esse é o nosso principal objetivo em trazer essas informações para vocês. Então, você está preparado? Nós estaremos iniciando nossa pequena conversa sobre Bíblia a partir de agora. Pegue aí seu papel, caneta e faça as suas anotações, que nós já vamos iniciar agora com o nosso conteúdo da primeira aula. E hoje fique comigo aí até o final da aula, porque eu vou apresentar uma tabela comparativa entre o Novo e o Velho Testamento, com grandes curiosidades. E como já disse anteriormente, como nós estamos iniciando, nós vamos começar pelo aprendizado mais simples, sobre as divisões da Bíblia, que são o Velho Testamento e o Novo Testamento. E vamos para o nosso primeiro aprendizado. A igreja enfatiza que a Bíblia não é apenas um livro de história, mas sim um livro vivo, onde Deus fala diretamente aos corações dos fiéis. Podemos comparar a Bíblia como uma biblioteca, pois ela é uma coleção de livros escritos em diferentes épocas, por diferentes autores e em estilos variados, mas todos com um único e mesmo propósito: revelar Deus à humanidade. Por que podemos falar que a Bíblia é comparada como uma biblioteca? A Bíblia
Ela é composta por 73 livros, divididos em Antigo Testamento, com 46 livros. Aí já começamos uma pequena diferença entre a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante. Na Bíblia Católica, ela vem com 46 livros. Na Bíblia Protestante, ela vem com 39 livros. Narra a criação do mundo, a história do povo de Israel, a aliança de Deus com o povo e as profecias sobre o Messias, que há de vir. O Novo Testamento são 27 livros, tanto na Bíblia Católica como na Bíblia Protestante. Revela a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, sua mensagem de salvação, a formação da igreja e os ensinamentos dos apóstolos. Então nós já descobrimos hoje que a Bíblia é dividida em Novo e Velho Testamento. Agora vamos continuar os nossos aprofundamentos sobre o estudo bíblico. Na Bíblia ainda temos vários gêneros literários. Assim como uma biblioteca tem livros de diferentes tipos, a Bíblia também possui. Então nós temos livros de história dentro da Bíblia, como numa biblioteca. O livro de história na Bíblia seria o quê? Os livros de Gênesis, Êxodo, Atos dos Apóstolos, Leis e Normas, Levítico, Deuteronômio, Poesia e Cânticos, Salmo, Cântico dos Cânticos, livros de sabedoria, Provérbios, Eclesiástico, livro de profecias, Isaías, Jeremias, Apocalipse, cartas e ensinamentos, cartas de Paulo, cartas de Pedro, cartas de João. Embora tenha sido escrito por mais de 40 autores humanos ao longo de 1500 anos, a Bíblia tem Deus como seu verdadeiro autor, pois foi inspirada pelo Espírito Santo. Mesmo sendo composta por tantos livros e estilos, a Bíblia mantém um único tema central: a história da salvação da humanidade por meio de Jesus Cristo. Diferente de uma biblioteca comum, a Bíblia não é apenas um registro do passado, mas um livro vivo que continua a falar com cada pessoa que a lê com fé. Podemos então concluir que a Bíblia pode ser comparada a uma biblioteca sagrada, onde cada livro contribui para a compreensão de Deus e de seu plano para a humanidade. Mais do que uma coleção de texto, ela é a palavra de Deus viva e eficaz, capaz de transformar vidas daqueles que creem. Para expressar melhor o que estou falando, preparei uma tabela comparativa entre Velho e Novo Testamento, com as suas principais diferenças. Então nós vamos colocar o quê? As diferenças: Novo Testamento e Velho Testamento. Começando pelo conteúdo. O Velho Testamento traz a história da criação, Israel e leis, profetas. Essa daí é o grande conteúdo que nós encontramos no Velho Testamento. No Novo Testamento já traz vida, morte, ressurreição de Jesus, a igreja e a salvação. O foco principal do Velho Testamento é Deus, sua lei e aliança com Israel. O Novo Testamento, Jesus Cristo, sua graça e a salvação para todos. No Velho Testamento, como aliança, nós temos a base na lei de Moisés. A aliança no Novo Testamento é a base na graça de Cristo. O que seria Jesus Cristo no Velho Testamento? Ele era profetizado como Messias futuro. Jesus Cristo no Novo Testamento: cumprimento das profecias, Salvador da humanidade. No Velho Testamento, como já foi dito, nós temos os 46 livros, que provavelmente foram escritos entre 1400 e 400 anos antes de Cristo. O Novo Testamento são 27 livros, escrito entre 50 e 100 anos depois de Cristo. Aí vem uma curiosidade interessante, porque, não sei você, mas pelo menos eu sempre imaginei que, de
acordo que as coisas iam acontecendo quando Jesus Cristo estava entre nós, as pessoas iam anotando e escrevendo aqueles relatos. Mas nós vamos entender, da agora para frente, que não foi bem assim que as coisas aconteceram. E muito interessante que alguns dos grandes escritores da Bíblia, do Novo Testamento, não tiveram nem contato direto com Jesus. Alguns foram convertidos após a morte de Jesus Cristo. Quem foram os autores do Velho Testamento e do Novo Testamento? No Velho Testamento, os principais autores foram Moisés, profetas e outros escritores hebreus. No Novo Testamento, nós tivemos os apóstolos e discípulos de Jesus. A salvação no Velho Testamento vem pela obediência à lei e sacrifícios. No Novo Testamento, vem pela fé em Jesus Cristo. Práticas religiosas do Velho Testamento, rituais, sacrifícios e mandamentos. Do Novo Testamento, a fé, graça e vida no Espírito Santo. No Velho Testamento, nós temos como os principais personagens Adão e Eva, Noé, Abraão, Moisés, Davi, Elias, Isaías, Jeremias, Daniel. E esse daqui vai ser um estudo muito legal, porque cada dia a gente deve focar em apenas um desses personagens, para que nós possamos aprofundar cada vez mais nesses ensinamentos. No Novo Testamento, Jesus Cristo, Maria, João Batista, Pedro, Paulo, João, Tiago, Tomé, esses já são os principais personagens que nós vamos encontrar. E assim, hoje nós encerramos a nossa primeira aula sobre os estudos bíblicos. Nós passamos aqui um pedacinho do que é esse universo bíblico, de todos esses ensinamentos que Deus tem para nos apresentar. E nós vamos passar agora para frente um bom período lendo e estudando juntos a Bíblia e meditando o que Deus quer nos dizer com essas grandes palavras, com esses grandes livros que nós encontramos dentro da Bíblia. E já na segunda aula, já está preparado para vocês o que são as traduções e para que elas servem, por que elas foram inventadas, se é uma única palavra que foi escrita na original e por que ela foi traduzida de forma diferente com o tempo. Então já aguarda aí, se inscreva no canal, ative os sininhos para que você não perca nenhuma notificação aí do que nós vamos postar futuramente dentro do canal, que nós vamos aprender muitas coisas interessantes. Logo nessa primeira etapa que nós vamos estar estudando aqui juntos, nós vamos colocar um beabá. Por quê? Muitas pessoas estão iniciando agora esse estudo bíblico e não têm noção do que vai vir pela frente. Então nós vamos tentar nivelar esse conhecimento para que todos nós possamos entender perfeitamente quando nós chegarmos perto de uma parte mais profunda dos ensinamentos bíblicos. E pode ter certeza que nós teremos grandes novidades aqui nesses ensinamentos bíblicos da agora para frente. Vai ser muito bom estar com você aqui nesses ensinamentos, nessas leituras que nós vamos fazer da Bíblia. E eu tenho certeza que você vai adorar todo esse conhecimento que Deus está preparando para você através do nosso canal. Então se inscreva, ative as notificações para que você não fique por fora de nada que vai acontecer no nosso canal. Gente, por hoje é só isso daí. Muito obrigado pela presença de todos vocês aí até agora, nesse momento onde vocês estão querendo aprender mais um pouco sobre a Palavra de Deus. Acredito que vai ser muito bom para todos nós ter esse conhecimento, ter esse discernimento melhor na nossa vida. E até o próximo vídeo. Aquele abraço e tchau, tchau!